Eu faço a prece também. Então, Começou. Então tá. vamos lá. No livro Vida Feliz, lição 132. São considerados ocorrências fatais do processo da existência humana, perda de pessoas queridas, acidentes com sequelas dolorosas, ruínas econômicas, falência afetiva, terremotos e outros cataclismos. Certamente, constituem problemas graves, não, porém desgraças reais, exceto para quem se deixa revolucionar pelos seus efeitos, destruindo os valores elevados da vida. Sabendo-se enfrentar esses fenômenos, geradores de dissabor, seres que respiram valiosos bens que felicitam. Senhor Jesus, amigo incondicional, todos nós, sabedor das nossas necessidades, o Senhor, que veementemente encaminha as almas amigas para assistirmos diante das provações da vida. E as recidivas, quando nos acometem, é por culpa nossa, não pelos benfeitores amigos que ora nos assistem. Seja, Senhor, com todos aqueles que ainda dizem que estão contigo. Podem ser que sim, nas reuniões espiritistas, nas regiões de estudos evangélicos, nas casas evangélicas, católicas, enfim, para assimilar, são realmente indiferentes à verdade que o Senhor nos ensinou. E como no trabalho, na via pública, da mesma forma. Nós pedimos, venha, Senhor, para que nós possamos nos tornar um pouco mais lúcidos quanto à verdade maior. Por a energia, para nos esforçarmos um pouco mais para pormos em pauta na nossa vida cotidiana para nos tornarmos almas um pouco mais sensível para o desenvolvimento do senso moral. Muito obrigado. Envolva todos os espíritos que participam conosco, todos os nossos irmãos que participam conosco, aquele que não puder, por algum motivo, aonde estiver. Recebam as nossas vibrações. Pai de bem. Espíritos desencarnados, sofridos, da mesma forma. Graças a Deus. Está aberta a reunião, para tudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Consuelo. Boa noite, gente. Boa noite, Tânia, Elisa, Jorge. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, hoje nós estamos estudando o livro Libertação, né? Vou pegar ali. Lá. Vai lá, vai. Estamos começando o capítulo 10, nem aprendizado. Nas outras aulas nós vimos o capítulo 9, foi André Luiz, né, nos levou à igreja, né? Vimos lá vários acontecimentos, né? E agora estão retornando à igreja, né? Estão retornando à igreja, ver que eles mandaram nos pés, né? Tanto que eles Boa, pensaram Fran. foi. Você está picotando, eu não sei se é só para mim. A internet. Não sei se é o fio do Tá teu fone. Tá picotando. Ah. Não, porque eu estou ouvindo você, Consuelo, estou te ouvindo bem. Eu, a Fran, estou ouvindo ele intermitente.
Ele tá Pode ser o fio do cortando. fone. É, Melhorou? melhorou, mas deu de novo. Pode ser o fio do fone, Frânio. Não, já tirei, já coloquei. Ó, você mexe, ele faz barulho e tudo. Tirar e colocar, mas o próprio fio pode estar com mau contato. Vamos lá. Está funcionando, vou colocar. Está me ouvindo assim, não? Está me ouvindo? Tô meio ruim, mas tô. E agora, Parece que você tá melhorou? falando longe. Melhorou. Melhorou agora? Melhorou. Sim. Vamos lá. Eu estava falando que o capítulo 9, o André Luiz nos levou para uma igreja. Nós vimos lá os acontecimentos, agora estão voltando da igreja para a casa da Margarida, né? Que é agora vai ser, assim, digamos, a base do estudo. Vai acontecer muitas coisas, né, ao redor dela, até chegar onde o Gúbio, né, e a Matilde pretendem, né? Então é isso aí, capítulo 10, tá? Começando hoje em aprendizado, tá joia? Vamos lá. No meu livro, no livro novo, que nunca é a mesma página do Jorge, é 132. No meu é 132. No velho é 124. Ah, porque o meu, a edição do meu, deixa eu ver se eu acho aqui, em algum lugar deve ter. A edição do meu livro é de 2010. Já deve ter uma edição bem mais nova do que a minha, né? Está começando o capítulo É de 2015. 10, né? Ah, então vamos lá, capítulo 10. Uhum. Em aprendizado. Podemos? De retorno à casa, com indisfarçável estranheza, reparei que o nosso instrutor não empreendia qualquer ataque em defesa da doente querida. Lembrando, né, A ja- que o André Luiz é igual a gente, né? Ele está desde o capítulo 9 o quê? Querendo resolver esse problema da Margarida, né? É pancada, tapa, empurrão, puxão, beliscando, quer resolver. E ele está notando o Gúbio muito parado, isso está incomodando ele. Olha só que coisa, né? O Para ele Gúbio ter que ter tá... ação, né? Ah, é igual a nós mesmo, né? O André Luiz é homem xícara, né, Consuelo? É um homem xícara. É, Ah, tem que É ter, verdade. né? Esse negócio de ficar só ouvindo, Mas é uma coisa interessante. Porque se a gente for, quer dizer, o Emmanuel e o doutor Bezerra, se fosse passar essas informações para a gente, talvez esses detalhes não chegassem a nós, né? Porque o André Luiz está mostrando que ele ainda está, nessa época, estaria um pouquinho melhor que nós, né? Com certeza. Mas ainda tinha muito de nós, né? E aí a gente vai e chega em Jesus, né? Ah, a gente pensa nos apóstolos de Jesus, era tudo também bem ainda mundano, né? Você vê que eles, quando prenderam Jesus, cadê todo mundo? Todo mundo bateu, né? Pernas para que te quero, né? E se fosse o Estevão que estivesse lá, tivesse 12 Estevão, alguém teria fugido? Alguém teria negado? Né? Então Jesus precisou desses homens, naquele nível evolutivo, para que passasse para a gente, né? A sua informação, o seu evangelho, assim como o André Luiz para nós é o melhor. Para passar essa, ele vai mesmo a miúde vendo com os nossos olhos. Ele já está bem acima, tudo bem, mas estava vendo com os nossos olhos. É, querendo dar tapa em todo mundo, empurrão e beliscão e vambora. É isso aí. a jovem senhora, novamente metida no leito, semi-aniquilada, punha os olhos no ar vazio, absorvida de indefinível pavor. Um dos insensíveis magnetizadores presentes a insinuar,
A insinuação de Saldanha começou a aplicar energias perturbadoras ao longo dos olhos, torturando as fibras de sustentação. Não somente o cristalino, em ambos os órgãos visuais, denunciava fenômenos alucinatórios, mas também as artérias oculares revelavam-se sob fortes modificações. Então, é porque ela estava nesse lance lá em cima, né? A perspectiva de espírito talvez, né? Nós estudamos no livro, nós estudamos muito sobre os domínios da mediunidade, mas já comentamos várias vezes isso, né? Que havia uma reunião mediúnica, no final da reunião, o mentor espiritual Clementino, as médiuns, tinha a Eugênia, tinha a outra e tinha o Castro, eram três, mas eu não me lembro o nome da outra. Eugênia. Lembra, Jorge? Celina. Hein? Dona Celina. Celina, Eugênia e Castro. Muito bem. Quando acaba a reunião, né, de repente, né, né, elas estão lá concentradas e acaba a reunião igual lá no Antônio Carlos, lá no Maria Vai. Vocês viram alguma coisa? Sentiram alguma coisa? E, né, elas falam, eu vi um riacho, um córrego, velhinhos, crianças brincando. Então, a André Luiz olhou para um lado e olhou para o outro, pô, essas mulheres, não sei não. Aquela água não era bem água, né? É que elas estão vendo aí, gente, não tem córrego nenhum passando aqui e tal, né? Não tem nada disso. E o Clementino fala para ele, não, André, tá? Clementino não, foi o escritor do livro, que eu não me lembro quem é, no nome da mediunidade. Não estou lembrado quem é o escritor. Fala, hein? Aulas. Entendeu? Aulas. Aulas. Aulus. O Aulus fala, pô, André, veja bem o que aconteceu aí. O Clementino, tá, passou imagem, tá, de um plano que eles têm aí de fazer um orfanato, um asilo, etc., né? E as duas médicas que estavam bem sintonizadas com ele conseguiram ver, o Castro não viu, mas elas duas viram. Quer dizer, foram imagens criadas pelo Clementino e elas, né, captaram. Tá? Aí logo depois o André pergunta ao Aulo, né, sobre essa questão, vem cá, os obsessores também se utilizam dessa técnica? E não, o Aulo sim, se utilizam. Então, o que está acontecendo aqui é que os obsessores da Margarida estão usando dessa técnica. Tá? E vai um pouquinho além agora também, mas pessoalmente na visão não. Quer dizer, o que estão mostrando para ela, não tenho nem ideia, que ele aqui não comenta. Mas se está apavorando ela, não deve ser coisas boas, né? Não é um riacho com um monte de criança brincando e velhinho tomando banho, né? Deve ser algo bem terrível, né? Então, o que está acontecendo aqui? Aí nós estamos vendo as técnicas, né? Só estamos nos mostrando técnicas que é utilizada, infelizmente, no plano espiritual. Felizmente também, infelizmente não, né? Tem outras passagens, não é só essa não, né? Me permite falar aqui um pouquinho, só um pequeno detalhe também? Que aqui, nesse aprendizado aqui, a Margarida, ela estava já com. Eu não sei se é, mas eu não me lembro bem, mas eu acho que em torno de 60 formas ovoides ligadas, É, seja do corpo, foi? é comentado que aconteceu também, né? Ela estava carregando esses ovoides e está bem claro lá, grudado na mente, É tá? grudado, desde o Depois a gente corpo vai chegar lá, cerebral né? até a coluna. É, E tá ele, falando também. Está falando todo o negócio, a complexidade né, da obsessão, né? Olha, Luiz vai detalhando para a gente, tá? Nós estamos aprendendo, né? Isso é muito importante, né? tem a Fran, deixa eu só também ainda mais um pouquinho só, pouca coisa, rápido. Uhum. Aonde muitas pessoas se dirigem, né, às reuniões de obsessão, a gente não pode estabelecer um tempo.
Você vê aqui, ó, esse quadro aqui, de hipnose pura, sobre a incidência desses, são dois, é o Leôncio e ele aqui, ó, de Saldanha, duas entidades, né, hipnotizadoras, severas, imagens, mal mesmo, né? Então, ó, um trabalho de desobsessão é de longo período, a gente não sabe o tempo, só isso. É, é isso mesmo. Querido, tranquilo, querem falar algo? Bora. Percebi a facilidade com que os seres perversos das sombras hipnotizavam as suas vítimas, impondo-lhes os tormentos psíquicos que desejam. Grossas lágrimas Não, vaiavam. Elisa, só um Oi. instantinho. Essa questão dessa facilidade, tá? Essa facilidade, conforme nós falamos no exemplo que nós demos do domínio da mediunidade, que as duas médias estavam em sintonia com o Clementino e mostrou coisas bonitas, né? A Margarida também estava, infelizmente, em sintonia com esse pessoal aí da obsessão, né? Do grupo obsessivo dela. Mas aí a gente vai pensar, pô, mas a Margarida orava, tanto que pedia, né? A Matilde chegou aí, ela preta, ia para a igreja, né? Quer dizer, tentava se reequilibrar, etc., né? Mas tem coisas que, veja bem, que nós trazemos conosco, tá? Essa sombra que nós trazemos conosco de outras reencarnações é que facilita isso aí. Está falando aqui com facilidade. De repente, nessa vida, nós somos o bom samaritano. E passando por cada um, né? Pô, mas não é possível, eu só faço bem, só penso bem. Poxa, né? Minha vida toda é voltada ao bem. Não estou falando de mim, não, gente. Estou dando um exemplo. E acontece essas coisas comigo, isso acontece comigo, pererê, parará. Por quê? Há o resgate. É o que a gente é o que nós carregamos. São nossas criações, né? O que nós fizemos em reencarnações passadas. E nós temos que, a partir né, de ter esse despertamento, fazer essa limpeza em nós, olha aí. Tá? Tá aí o lance aí. É isso aí que está acontecendo. Fala, Jorge. Você falou, eu fui lá, eu lembrei aqui de um detalhe. Você vê, a Elisa trabalhou lá com a gente lá na Crono. E o trabalho lá, que a gente fazia de limpeza, e como quase sempre tinha, quando a gente passava no circuito áurico, tá? Em determinada região, a região era fria e outra região quente. Procede, Elisa, ou não procede? Sim. Então, sim. Pois é, aqui o nosso amigo, o Aulos, explica que assim, ó, continuou Aulos, precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. É isso que você está falando aí, ó. A efeito, há lesões e deficiência no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico, ou seja, retrata. É o que você acabou de falar, né? Pertinente a essas entidades que desejam, né, levar a essa situação. O caso de Margarida aqui. Então, ela está numa situação seríssima. Você, o capítulo, eu vou até abrir o capítulo aqui que você falou aí, ó, é o 12. É o 12, hein? É o capítulo 12, clarividência e clareaudiência. É o que você está comentando, é só isso, só para enriquecer o estudo, né? É. E, bom, vamos lá. Eu tinha visto outra coisa, mas vamos lá. Depois, se for necessário, eu me lembrei também, ô Jorge, do capítulo 8 do Ação e Reação, a Escola dos Vingadores, tá Sim, lembrado do sim, Clarindo e o Leonel? Né? Também é, me lembrei. Né? E eles falavam o seguinte lá, é fácil, depois que a gente aprende, né? Eles falam que é fácil a hipnose sobre nós encarnados, tá? É fácil. Está lá escrito lá. Eu dei uma olhada, não trouxe, porque era, senão ia fazer muita coisa, não pensei, vou dar uma olhada. Quer dizer, essa questão da gente ver e ouvir, olha só, o que é que nós estamos fazendo aqui agora? Estudando. Eles lá também estudam, viu? Escola dos Vingadores.
Eles estudam, ou seja, até para ser ruim, mal, tem que se aperfeiçoar. Senão, vai ser, como dizem ainda, um pobre diabo, né? Não vai funcionar muito, né? Até a coisa que a gente tem que ficar atento nessas coisas da escola. Foi por isso que eu peguei lá o lance. Escolas brincadeiras. Aí vem toda a explicação no capítulo 8 do Ação e Reação, né? O Clarindo e o Leonel foram, né, o cara que fez mal a eles, o Antônio Olímpio, eu não sei se era tio, né? Acho que era tio dele, né? Ele, Não, é o irmão mais velho. hein? O irmão mais velho dele. Irmão mais velho, É, tá? Então, isso mesmo. E eles estavam se vingando do Antônio Olímpio, mas isso é outra história, né? é. Então, eles aprenderam isso aí, a criar essas telas mentais para o cara ver, para apavorar, tá? E vai por diante, né? Então, é isso aí, tá? O negócio é bem elaborado, tá? Até para ser ruim, eles estudam. Pensa a gente que vamos ali, vamos bagunçar o coreto, não vai bagunçar muito, não. Aí vem os especialistas, esse sim. Tanto que vai falar daqui a pouco sobre o ovoide. Se lembra quando nós lemos no capítulo 6 que o ovoide é objeto de comércio lá no plano espiritual? Comércio, negociações. Tá? Você me arranja um ovoide que eu te consigo aquilo. Olha só, gente. O negócio é bem mais sério que a gente imagina. Tá? Muito sério. Quer dizer, tem especialistas nisso também. Vamos lá? Dilacerada, a mente aflita e sofredora, tiranizavam o coração que batia. Precípite, imprimindo graves alterações em todo o cosmo orgânico. Das complicadas operações sobre os olhos, o magnetizador passou a interessar-se pelas vias do equilíbrio e pelas células auditivas, carregando-as de substância escura, qual se estivesse doando combustível a um motor. Então tá lá o ouvido, né? A gente imagina o cara botando substâncias escuras nesse ouvido, né? E veja bem o que está falando aqui, né? Pelas vias do equilíbrio. Nós sabemos que o nosso equilíbrio tá naquele o labirinto, né? Que fala, né? Uhum. E auditivo, ou seja, colocando também coisas para ela ouvir. Olha só que situação aí. Dois especialistas. Isso, tá? Fazer pavor no olhar e fazer pavor também no escutar, pelos ouvidos. Tá vendo que o negócio não é mole. E o pior, vai falar uma coisa aqui que eu fiquei mais. Vamos lá, vamos lá. Depois, tem alguém que falar? Então, vamos embora. Margarida, ainda que eu desejasse, agora não conseguiria erguer. Compacta emissão de fluidos tóxicos misturava, misturava-se a linfa dos canais semicirculares. Esses canais circulares estão dentro do ouvido, tá? Não sei explicar, não, mas estão lá dentro, é eles que estão. Na cóclea. Pega o nervo auditivo, tem o condutor, vai lá dentro. Aí chega a área nervosa. É isso aí. Faz o sono. É isso É. aí. Vamos lá. Transmitida a esquisita intervenção, Saldanha dispensou os terríveis colaboradores, à exceção da dupla que se incumbia do hipnotismo, alegando que havia serviço em toda parte da cidade. Então, peraí, Outros. peraí, peraí. Olha só, os caras têm agenda, hein? A Ó, agenda é ótimo. tá, tá. Não tem isso aqui, ué. A agenda é ótimo. Um quer agenda e outra parte da Agora eles têm iPhone, né? sua. Tem um BIP também, né? Igual um médico, né? Bip, bip, tá aí. Agora tem plantão no hospital tal, né? Tem um BIPzinho também, viu? Tem Você a gente. organizar demais. Então, gente, a gente vai lendo, eu estou te falando que eu realmente esse livro até agora está batendo recorde, né? Está batendo recorde de informações. Ai, ai, São ai, mais organizados do que eu, pô. é a gente, exatamente. Ó, agora tem que ir embora que eu tô.
É que nem assim, chega assim um pedreiro na tua casa, olha, eu vou ficar até meio-dia, se eu não conseguir acabar, eu tenho um compromisso 1 da tarde lá em Bom Sucesso, tá? Mas eu volto amanhã. Certo. Tá por Eu que aí? não sabia disso. Pois é. Até eles Aí, conseguem ser mais organizados do que eu. Acho que qualquer pessoa consegue, então. agora, É. vai falar agora no finalzinho desse parágrafo aí. Vamos lá, Elis, vamos lá. Alguém quer falar? Então, vamos embora. Outros casos aguardavam a legião de Gregório e Margarida, no parecer do chefe de tortura, já recebera suficiente material de prostração para 30 horas consecutivas. Aí tá aí que eu estou olhando. Porque a gente está pensando nisso aí. Olha só. Eles têm até uma noção de quanto tempo vai durar aí né? Esses fluidos que eles utilizam aí, né? Esses venenos, né? Tá matando aos poucos, né? É impressionante a organização. É muito impressionante, tá? É uma turma realmente que aí a gente pensa, essa turma também reencarna para ficar entre nós. Há alguns causos que a gente vê por aí na parte da medicina, enfermeiro, né, não sei o quê, né? Aí, já se lembra daquele caso da mulher lá do nosso lar que queria entrar, o André Luiz, né, ainda estava muito bobo, mais bobo que ainda está aqui, queria deixar a mulher entrar lá no cercado lá, né? E a Narcisa, não, espera aí que deixa eu olhar e ver esses 58 pontos. Estão lembrados dessa história, né? E depois o chefe falou, ó, 58 que você está vendo aí são, né, espíritos infantis que foram na abortagem, certo? Uns por asfixia, outros por corte, não sei o quê, né? Então, essa turma aí também estava lá embaixo. Vem para cá para se melhorar, né? Para crescer e, infelizmente, né? Entra num tópico, né? Porque deve ter muito não reencarnados que estão lá influenciando também. E não resiste, às vezes, também a questão financeira, né? A questão do poder, etc, etc. Mas está aí, ó. Está um treinamento, infelizmente. Ô, Afrânio, essa mulher, Margarida, ela deve ter espartejado a pessoa viva, né? No mínimo. Agora, me diz uma coisa, como é que fica esses espíritos atuais, né? Essas, esses grandes, como é que a gente vai dizer assim, com sutileza? Esses donos de comandos, de coisa, que manda fazer coisas absurdas, às vezes com famílias e tudo. Quando essas pessoas desencarnarem, vai ter muita gente atrás deles, né? Nossa Senhora, vai, Vai ter muita gente. Mas, vai. e vai ser mais ou menos nessa história, nesse nível, né? Porque Hum, as pessoas que eles fazem bastante mal, né, no meio disso tudo, de matar com dor, estupro, pedofilia e por aí acima ou abaixo, não sei como a gente fala isso, nem todos Consuelo, vão perdoar, vou né? Nem todos repetir, vão perdoar. eu vou repetir o que nós falamos uma ou duas aulas atrás. Nós falamos que aqui lá os magistrados estavam julgando. Estão me ouvindo? Tô. Sim. Não? Deu aqui um barulho estranho aqui. Os magistrados estavam julgando um grupo onde havia um cara que reclamou: ó, eu sou de letras, porque eu estou aqui, eu estou no meio dos agiotas. E é lá nos abismos esse julgamento, não é aqui. Então, às vezes, Consuelo, até coisas que nós não damos tanto valor, que aparece como aquele primezinho irresponsável, é muito pesado, pode nos levar até para essas situações aí, tá? É o que nós comentamos, acho que na aula retrasada, não foi isso? Quer dizer, eu até brinquei, depois que eu vi isso, eu fiquei apavorado, né? Pô, o cara
era das letras, só porque não ensinava ninguém, ou seja, aprendia as coisas que ele sabia. Aquela história, eu não atraso ninguém, mas também não adianto, né? Entendeu? Se deu Lembro uma... que você falou. Imagina, Mas, Alfano, haja né? espaço, hein? Haja Ó, espaço, porque o que a Luiz do falou? jeito que está o mundo, haja espaço. É quando a Luiz falou que quando ele... Não, ele não falou, virou a esquina, eu que boto para sensacionalizar, né? Quando ele virou, assim que olhou para frente, quilômetros e quilômetros de furnas e abismos. Olha só, está aqui nesse livro lá atrás um pouquinho. Então, o negócio é sério, tanto para esse como para outros, que por coisas menores, aparentemente para a gente menores. Porque às vezes o fato do cara não ter ensinado alguém prejudicou a vida de muitos nessa história do cara que era da letra, tá? Mas fala aí, Jorge. Eu, quando memória relendo, né? A terceira vez. Capítulo 9 tem um personagem, para mim, foi um inquisidor, lá na Espanha. Família nobre, riquíssima, ele estava lá preso, lá na torre. Capítulo 8 e o 9 fala da torre onde fica o pessoal preso. Constantinopla estava por lá em mais ou menos em torno de 38 anos. Aí foram fazer uma leitura, tem lá o padre, acho que é Anselmo Santa Maria. O padre Anselmo, né, é, é, mostrou via vídeo para o Camilo e outros personagens do livro que estavam em aprendizado ali, porque eles iriam se tratar nesse local. Então, entendendo a pergunta da Consuelo, esse Agenor Penal, agora vou estudar, tá? Ele retratou o quadro dele, né? Ele foi estrupador, foi obsessor, ele prejudicou o pai e a mãe porque fizeram o levantamento da vida dele dos 5 anos. Ele queria recuar, você deve ter lido o livro, ele queria recuar, mas o instrutor, acho que, esqueci o nome mais complicado, eu não lembro, né? E, e tinha e mais uma outra situação, ele estava inserido em quatro problemas sérios e graves, e eles fizeram lá uma regressão de memória, né, para mostrar a ele aonde ele tinha errado. E esse espírito queria reencarnar, com a permissão de Maria, já que ela tinha intercedido junto a Jesus por ele, porque ele foi um padre na Espanha. Então, se era na Espanha, eu entendi. Falei assim, esse aí é o tal cidadão que foi o mentor da Inquisição na Espanha. Que é sabido que nas igrejas se tocava sinos altos, a masmorra embaixo da igreja estava lá, né? Pintando certo com as pessoas que, sendo julgadas lá por eles lá, e matavam, pintavam certo. A mando desse agente penal aí, ó. Eu é que estou. Aí, Paulo, eu Paulo, entendi. Oi. Paulo, esse livro que você está comentando aí? É o Memória do Suicida. Ah, o Memória Suicida. Né? É, isso mesmo. Quer dizer, realmente é dado oportunidades, mas Isso. no desencarne foi, ó, tem uma coisa, no livro do Rochester, né, o faraó, De o rei, Menefetá. Esse está, isso. Menefetá. tá, o livro, leu, Elisa? O que é que Não, aconteceu com Moisés? Não leu, não? Pois sabe, mas não. eu não li. Quando Não Moisés... tenho. Não tem, não? Não, Consuelo, eu não acredito, não. Tá não tenho. da história, Consuelo. Não tenho, não. Eu emprestei. Mentira, para a gente não pegar emprestado. Mentira. Ah, tá. Tenho. Se eu tivesse, emprestaria com todo prazer, mas não tenho. Você leu esse livro, Jorge? Você leu esse livro? Hein? Jorge, você leu o livro? Esse livro, não? Faraó, hein? É? Quando Moisés desencarna, tá lembrado do que ele fala? Não, 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 não. Foi lá no monte, lá em cima, lá, aquelas paradas lá em cima. Pois é, quando Moisés desencarna, tinha um grupo bom esperando ele, viu? É, tinha. Tudo alto, né? Não sei, não me lembro quanto eles falam, mas tipo assim, 1.000 ou mais esperando ele, aguardando ele. Ele teve problema no desencarne. Lógico que depois ele foi ajudado por outros espíritos, mas teve um problema sério no desencarne.
Pois é. Ele mandou matar muita gente. Não, a história não conta isso não, né? Mas ele mandou matar muita gente. Ele É, ao é. contrário, aquele êxodo, aquele andando em círculo, os contrários, era muito egípcio, né? Estava no meio, casado com as hebreias, que veio junto, e quem não aceitasse, ele e o Arão está envolvido também, o irmão dele. O Arão que depois foi o responsável por continuar, depois que acharam lá a Terra Prometida, né? Bom, vamos lá, vamos. Então, Consuelo, está tranquilo aí? É o que você ouviu? Eu fico imaginando como é que vai ficar essa. Vai ficar muita gente lá embaixo Não, e pouca gente aqui em não, cima. não, não, há uma história aí. Porque não Não, não, igual também. Você já Ah, imaginou, Fran? O não, não, planeta do jeito ah, que tá, olha só, já né? tem uma O história aí. planeta. Magneticamente, eles já estão sendo levados, né? Os que realmente está difícil de ficar aqui, né? Os que não têm condições já estão sendo transferidos já, tá? Já há anos que isso está Porque acontecendo. Mas não vai dar, não é, tem espaço lá embaixo, não tem, mas vai ter muito tem que espaço. dividir o diabo, né? Já tem a gente aqui, vamos mandar isso para outro lugar. Porque É, tá difícil. Você para escutar um pouquinho só de jornal geral, né? Você fala assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo com o mundo, né? não Se more bem que, não. lógico, agora a comunicação é muito mais rápida. De repente, quando eu era criança, não, as coisas demoravam mais para a gente ficar sabendo. Mas, pelo amor de Deus, é cada absurdo que você fala. Nossa, o ser humano é capaz de qualquer coisa Não, mesmo, né? veja bem, essa turma, por isso que o Emmanuel falou há anos atrás, através do Chico, sobre isso. Os umbrais estão se esvaziando. Isso foi palavras do Emmanuel. Então a turma subiu, porque não podia depois falar, poxa, eu não tive oportunidade nenhuma de me redimir, de resgatar. Não, foi mandado para cá. Foi mandado, foi dada oportunidade. Agora, quem aproveitou, ótimo. Quem não aproveitou, dizem que já está sendo magneticamente transferido para outros lugares, para, né? E para outros planos, né? Outros planetas, né? O outro planeta, né? Isso já é falado Eu já vi, escutei isso na internet. pois é. Então, não se preocupa não, viu? Nós vamos sentir saudade dele, viu, Consuelo? Não vai ter mais essas notícias de 30, 40 anos. Né? Nossa, nem escuto mais jornal, porque eu fico apavorada. Pelo amor de Deus, tá demais o negócio. Vamos lá, Elisa. Pouco a pouco, esvaziou-se a casa, semelhante agora à desprezada colmeia de marimbondos vorazes. Contudo, aí permanecia Saldanha, os dois magnetizadores, nós três e a coleção de lentes, em formas ovoides, ligadas ao cérebro da senhora flagelada. Nossa, porque ele fala coleção de mentes. Nós comentamos isso na aula do capítulo 6 sobre isso, né? Que é os corpos. Os corpos, os três primeiros, é o físico, o, o astral e o perispírito não estão aí. Eles só estão pegando aquele último corpo que é o terra a terra, digamos assim, né? Dos 7 corpos, 4 são mais ligados ao físico e 3 mais ligados ao espírito, digamos assim, né? Que é o mental inferior. Então está falando aqui, essa coleção de mentes. O mental está lá, o inferior, né? E são informa a voz que nós estudamos por quê. Então, dizendo que é ali, vampirizando. São vampiros. Né? Infelizmente, aquele livro do Santos Dumont fala muito sobre isso, né? Ligados ao cérebro da senhora. Imagina. Tá? Entendemos? Quem quer falar? Então, vou falar, rapidinho, também. É porque muitos desses não têm corpo, né? Então, eles ligam-se, né, ao fluido vital, ao corpo vital, eles não têm
eles querem manter-se, né, também, né? Então, eles estudam essa energia do pobre coitado que está nesse quadro aqui. E É, aí, eu espero que eu tenha respondido. é. E pega essa energia deles, né? Mistura com quem estão sujando, olha aí a confusão, né? E vai desvitalizando o corpo físico. É, logicamente adoece, né? É. É isso aí. Vamos lá, Inês. A sós, com um temível obsessor, Gúbio procurou sondar-lhe um íntimo discretamente. Sem dúvida que a sua fidelidade aos compromissos assumidos, declarou o nosso orientador atencioso e bastante atencioso, é bastante significativa. E enquanto Saldanha sorria envaidecidamente, continuou de olhar penetrante e doce. Que razões teriam conduzido Gregório a conferir-lhe tão delicada missão? O ódio, meu amigo, o ódio, explicou o interpelado decidido. A senhora, aduziu Gúbio, indicando a doente. Veja bem, tem outra coisa aí. Ele não tem nada contra ela. Ele vai explicar toda a história dele, né? Que o Google vai dar um chá de vomitório nele, né? Não tem nada contra ela. Mas o ódio que ele tem do pai dela é enorme, né? E ele está atingindo alguém, né? Uhum. Tá atingindo alguém. Isso tudo vai ser falado, tá? Mas está vendo só. A gente pensa que é só fulano versus ciclano. Não, ele me fez mal, não. Ele me fez mal, mas às vezes eu não consigo chegar a ele. Então vou lá no outro que sei que ele vai sentir, né? Ah, são histórias que a gente vê que são reais. Então, às vezes a gente vê esse tipo de aqui, então, A Frane? vai, Está picotando muito. Oi, sua voz sumiu. É, voltou? Melhorou. voltou. Voltou, né? Essa Uhum. internet aqui está horrível. Horrível mesmo. Pois é, eu estava falando sobre isso, né? Às vezes ele não consegue atingir a própria pessoa, vai em outra que vai machucar aquela pessoa. É só esse caso, não. Isso existe em outros montes também. Ok? Uhum. Quem quer falar? Então vamos embora. Mas se ela não é merecedora disso, Não. o pai seria merecedor disso, por que Deus Ela, deixa? não, veja bem, ela é merecedora. Não tinha acontecido. Porque está todo mundo conseguindo, né, entrar nesse processo em cima dela, hipnotizador, não sei o quê, porque é aquelas marcas que nós trazemos, que nós precisamos resgatar de outras reencarnações. Nessa reencarnação, de repente, ela não é merecedora, mas e as outras anteriores? Nós falamos ainda pouco sobre isso. Ah, sou tão bom, está tanto bem, porque eu sofro tanto. Olha lá atrás que a gente fala, né? Atrás o Gregório tinha Então, medo da gente. nessa que ela está resgatando. É Essa ela nessa está que ela. tá resgatando uma boa parte, né? Não sei se é tudo não, mas já está no resgate. Fala, Jorge. Não, é que eu fiz assim, é que ela era ligada ao Gregório. Eu acho que ela é um problema conjugal, né? E ele Não, aguardou esse ressentimento, ó, e aguardou o momento oportuno. Como estava, quer dizer, eu vou usar a palavra casadinha, que não há efeito sem causa. Aí entrou em cena o pai, e o pai tomou uma atitude contra o filho, que vem a ser o nome de Jorge, e o Saldanha, na bronca, aí, como ele estava ligado à falange, não é isso? O Gregório, juntou tudo, misturou tudo. vai ser escolhido. A gente vai ver a história todinha aqui. Né? É, Mas é isso
Conselho, se ela não fosse merecedora, não aconteceria, né? Esse que é o detalhe, Entendi. Isso aí. né? É aquela história nós falamos ainda há pouco, eu sou tão bonzinho porque acontece comigo isso. É bom a gente não saber o que aconteceu lá atrás, e achar que é bonzinho porque nessa vida nós fomos bonzinhos, viu? Deixa o resto para lá, deixa quietinho guardado. Entra. É, No próprio Maria Vaz, em outros grupos, a gente faz estudo sobre outras pessoas. Eu lembro, a gente, a Elisa e nós, lá uma vez, a gente conversou sobre a questão de obsessão, né? A obsessão do encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, e vai, por aí assim, desencarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, dependendo do equilíbrio emocional do encarnado para o encarnado. Pois é. Então, e quando não consegue? Aí o espírito chamado obsessor, se ele não consegue alcançar, ele vai atuar onde? Ou atua no filho, ou atua na não, esposa. É esse detalhe, a Elisa deve lembrar. você quer machucar, quer É, machucar, é isso? Quer machucar. É porque, é, o é, que eu me lembro assim, ele vai rodeando, 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 e ele vai ferindo os que são próximos para atingir aquele que ele realmente quer, o alvo dele, né? Porque os próximos não são o alvo é aquele. Só que às vezes, para pegar aquele, eu tenho que pegar todos os outros que estão em volta. eu estou E lembrando, aí, você está usando as mesmas palavras. Eu fiz de uma que a gente trabalhava junto, não é? Eu falava uma coisa, você falava outra aí, ó. Tá aí, ó, é isso aí. Eu estou usando as mesmas palavras. é isso aí. É isso aí, né? Tá? E aí vai acontecendo. Por quê? Qual o plano? Fazer com que a outra pessoa também, o que, né, não está conseguindo chegar, derrape, abra, né? Abra campo para ele É. entrar. O plano é esse. Mas enquanto não consegue, vai prejudicando o outro. É o que está acontecendo com a marca. Uma turma enorme aí, vê que são profissionais do negócio. Tá? Ele mesmo, que é o chefe, não tem nada contra ela, mas odeia o pai dela. Bom, vamos lá? Vamos lá. Não propriamente a ela, mas ao pai, juiz sem alma, que me devastou lá. Faz 11 anos, precisamente, que a sentença cruel de um magistrado caiu sobre os meus descendentes, exterminando-os. Então, agora vai começar a vitória, tá? Vamos lá. E diante da expressão de real interesse que o nosso instrutor deixava perceber, o infeliz continuou. Tão logo abandonei o corpo físico, oprimido por uma tuberculose galopante, revoltado com a pobreza que me lançara a extrema penúria, não pude afastar-me do ambiente doméstico. Minha infortunada Iracema herdou-me um filho querido, a quem não pude legar qualquer recurso apreciável. Jorge, Jorge e sua genitora passaram desse modo a enfrentar dificuldades e aflições que não posso relembrar sem imensa angústia. Operar em rude serviço braçal, meu filho não conseguia sustentar dignamente a casa, definhando-se-lhe a mãezinha em padecimentos continuados e sofridos em silêncio. Ainda assim, Jorge contraiu núpcias muito cedo com uma colega de trabalho que, a seu turno, lhe deu uma filhinha atormentada e sofredora. A vida corria desesperadamente para o lar subalimentado e desprotegido, quando certo crime, constituído de roubo e assassínio, sobreveio na organização em que meu desventurado rapaz trabalhava. E toda a culpa, em face de circunstâncias inextricáveis, inextricável recaiu sobre ele,
Acompanhei-lhe a prisão imerecida e sem qualquer recurso para ampará-lo. Segui os interrogatórios infernais a que foi submetido, como se for homicida vulgar. Ora, eu que me anexara aos parentes, desde um instante horrível para mim da transição corporal, jamais me senti disposto à submissão. Continua? Veja bem, aí está a história toda. Viemos casados, pegando, morreu, a mulher ficou mal, o filho arrumou um emprego, não ganhava legal, casou, tinha, né? E nessa história toda ele estava lá, assistindo tudo, dentro de casa. Tá? Vai explicar até por que ele estava dentro de casa aqui agora. Aí dentro de casa ele está assistindo, mas ele não, né, ele estava já, como ele fala aqui, né? Ora, jamais me senti disposto à submissão, porque já estava numa revolta terrível. Agora, o que aconteceu? Vamos ver. Podemos? É. A experiência humana não me proporcionou tempo a estudos religiosos ou filosóficos. Habituei-me muito cedo à rebelião contra aqueles que gozam os benefícios do mundo em detrimento dos desfavorecidos da sorte. E reconhecendo que o túmulo não me revelara qualquer milagroso domínio, preferi a continuidade da vida em meu escuro partieiro, onde a convivência de Iracema, através de profundos laços magnéticos, de algum modo me reconfortava. Aí está falando uma coisa muito interessante aí, né? E para fazer ele ficar ali, na realidade, era a esposa, a Iracema, né? Então, está falando aqui, né? Profundos laços magnéticos, de alguma forma, me reconfortava. É aquela questão do alimento, né? Você tem fome de quê, né? Mas vamos embora. Assisti, por isso, com indescritível terror, os detestáveis acontecimentos. Humilhado, na minha condição de homem invisível para os encarnados, visitei chefias e repartições, autoridades e guardas, tentando encontrar alguém que me auxiliasse a salvar Jorge, inocente. Identifiquei o verdadeiro criminoso, que ainda agora desfruta posição social invejável, e tudo fiz, sem resultado, por clarear o processo oprobioso. Meu filho sofreu todo o gênero de atrocidades morais e físicas, castigado por um delito que não cometeu. Desanimado por minha vez de algo recolher de útil, junto aos carrascos policiais que chegaram a improvisar fantásticas confissões da vítima, procurei o juiz da causa, na esperança de interferir beneficamente. O magistrado, porém, longe de aceitar minha inspiração, que o convidava à justiça e à piedade, preferiu ouvir pareceres de amigos influentes na política dominante, que vivamente se interessavam pela indébita condenação na ânsia de exculpar o verdadeiro criminoso. Deixa de ser tudo normal ainda, né? Essa Tá questão ruim, aí. Afrânio, tá ruim, tá picotando, eu não tô te ouvindo direito, não. Oi? Melhorou? Melhor. Melhorou. Melhor? Acho Essa que tá, internet, você tá com mau contato mesmo, não é internet, não. não, porque eu tive que tirar até a imagem, porque estava escrito conexão fraca, né? Mas então, essa questão até hoje existe, né? Mas a gente vê que o plano espiritual está agindo. Mas vai falar, poxa, mas por que também os mentores então não interferiram, já que havia um culpado, né? É uma coisa interessante isso aí, né? Mas há vários motivos que eles não possam interferir às vezes. Às vezes, olha só, eu estava ouvindo uma palestra espiritualista, mas eu achei interessante, eu acho que tem a ver com isso.
E o cara estava falando que esses grandes homens que têm muito poder na mão, né, que muitos deles que estão realmente fora do contexto da honestidade, né, então ali mesmo é para arrebentar mesmo, né? Eles têm proteção do plano inferior, tá? Os ditadores aí, esses caras bem bravos aí que a gente vê na história da humanidade, né? Tem proteção da turma. Agora, o alto deixa por quê? Vai até um limite, até onde pode. Tá? Quando chega no limite, acontece com eles muitas coisas, que a gente vê também pela televisão, né? São depostos, são mortos, são isso, são aquilo, quer dizer. Mas é uma matemática que a gente não tem como alcançar, tá? Os porquês, né? E de repente tá de um lado ruim, mas por quê? Também aquela população precisa. É muita coisa nessa matemática que fica difícil a gente entender. Então, há pessoas que estão aí, infelizmente, fazendo mal, que têm uma proteção, né, não muito bonita, né, mas que a espiritualidade superior deixa para ver até onde vai. Quer dizer, esse até onde vai é um limite também, né, que é colocado. Fala, Jorge. Eu lembrei do Haroldo, do Dias, ele comentou numa apresentação dele a respeito do processo, né, dentro do judiciário. Não só o que ele, né, tinha que estudar para poder ver, né, o problema lá em si. E ele ouvia outros casos também. Mais ou menos esse aqui, ó. O Saldanha, ele é espírito, né? E, e, É, e também a gente tem pessoas que gastam uma fortuna ainda com assim, em ambiente espiritualista, desavisado, pegando médico escrupuloso que cobra, é muito, para ver isso, olha aqui, ó, ele visita, eles vão lá para ver, visitar, ver como é que está o processo, seja até quem quer que seja desencarnado, vai lá, olha aqui, coloca chefias, repartições, autoridades, guardas, enfim, tudo, ele aqui tentou tudo. E o Haroldo conta isso, que às vezes ele sentia, né, assim, pela sensibilidade, ele disse que não é médium, assim, ele trabalha em reuniões obsessivas, mas no diálogo. E ele sentia determinado tipo de influência pela sensibilidade. E aí os guias orientavam ele, ele ia conversar, chamava lá na hora da audiência a pessoa para mergulhar e saber do caso. Então ele fazia um levantamento antes de tomar uma decisão capital. Entendeu? É mais ou uhum, menos isso, só que aqui, infelizmente, esse senhor aqui, né, esse juiz aí, muito insensível, né? E outras coisas. A gente está vivendo isso aí, se você acabou de falar, estamos vivendo isso no momento presente, né? é. Então, estamos dentro do momento presente que foi tudo planejado, né? É, Aí a gente fica bem perdido, mas foi tudo planejado, né? O sermão profético de Jesus, em Mateus capítulo 24, fala sobre tudo isso, né? Apocalipse, né? eu lembrei do João, não quis falar. E também deu memória de suicida, também tem isso também, que deixam É, acontecer. Lá o Divaldo Franco também, no Transição Planetária, toda esse lamaçal deixa acontecer, porque é necessário para o nosso enriquecimento cultural, moral, enfim. Né? A gente desconhece muita coisa, agora que a gente está começando a entender. é o despertamento. Né? Beleza? Deu uma Oi, hora. Para aí, vamos. tá? Só Peraí. falta um carro, mas tudo bem. A semana que vem vai ser que dia? E hoje é 21, vai ser 28, né? Vamos parar onde está Saldanha. Saldanha fez pequeno intervalo. O Dan foi técnico do Botafogo, da seleção brasileira. É isso? Isso não está aqui. No livro não tem isso. João Saldanha. Vai ser que dia que você falou? 24? 27, né? 28, aliás. 28. É, 8 dia do 28. 4. 28 do 4. Hoje é 21, né? Propagandas, né? Quarta-feira, Livro dos Espíritos. 620.
Ih, deu branco. É 650 e alguma coisa. E sexta-feira voltamos com Paulo Esteves, que devido à Sexta-feira Santa, nós resolvemos não ter o estudo, né? Mas está tudo normal essa semana. Ok? Ok. Vou desligar, tá, a gravação.